Tirania de Aço capítulo 711. Quem é você e o que você fez com minha esposa? Enquanto Berengar esperava que seu mensageiro se encontrasse com o monarca da União Calmar, ele estava envolvido na pilha interminável de papéis que sempre pareciam encontrar o caminho para sua mesa. O Kaiser assinava documentos a um ritmo eficiente enquanto o som de batidas surgia do outro lado da porta de seu escritório. Isso interrompeu suas ações atuais quando ele chamou o intruso com um tom exasperado em sua voz. Está aberto. Dito isto, as portas se abriram para revelar a figura de alguém que Berengário não esperava. Adela tinha uma expressão severa no rosto ao se aproximar do marido e se sentar na cadeira em frente à mesa dele. O fato de ela estar falando com Berengário depois do que ele havia feito era um bom sinal. Berengário ficou calado, pois já havia falado sobre o caso com a irmã da mulher, e não tinha mais nada a dizer a ela. Isso só agitou ainda mais Adela, enquanto ela olhava para o homem intensamente por vários segundos antes de suspirar pesadamente e falar as palavras exatas que seu marido estava esperando. Eu perdoo você. Um sorriso irônico se formou nos lábios de Berengário enquanto ele provocava sua linda esposa de maneira zombeteira. Me desculpe, eu não ouvi isso. Você o quê? Adela podia sentir irritação subindo em sua alma ao se levantar da cadeira e gritar com o homem que amava. Eu te perdoo, ok? Berengário apenas riu quando ouviu isso antes de acariciar a jovem em sua cabeça dourada. Ela fez beicinho quando ele fez isso, o que só a fez parecer mais fofa aos olhos de seu marido. Berengário suspirou pesadamente antes de retrair a mão. Sua expressão se tornou severa quando ele se dirigiu à declaração de Adela. Então, o que aprendemos? A pequena loira estava praticamente carrancuda ao ouvir isso. Este homem realmente teve a coragem de lhe dar um sermão depois do que ele tinha feito. No entanto, ela se lembrou das palavras que Lindy havia falado com ela durante sua dor e lembrou-se de seu lugar como uma das muitas parceiras de seu marido. Adela fez questão de enunciar claramente cada palavra para que não fosse mais provocada pelo homem sentado à sua frente. Eu não deveria estar com ciúmes. Você provavelmente terá mais amantes no futuro porque você tem várias esposas. Eu deveria ter agido com mais calma quando soube que você dormiu com minha irmã. Este capítulo carregado por Novelbeam.com. Berengar sorriu agradavelmente e acenou com a cabeça antes de acariciar os cabelos da garota mais uma vez. Desta vez, ela resistiu, pois estava muito envergonhada para suportar o tratamento. Vendo como ela estava sendo fofa, Berengário não pôde deixar de provocar ainda mais a esposa. Boa menina. Quando Adela ouviu isso, ela praticamente amaldiçoou o marido com sua própria mente. Vendo que ela ainda estava rebelde, Berengário suspirou antes de falar sobre o relacionamento deles. Sabe, se você tivesse deixado de lado seu ciúme mesquinho anos atrás, poderíamos ter superado toda essa bagunça. Entendo que foi difícil para você fazer isso, então agradeço o esforço que você fez para me deixar feliz. Então, suponho que a pergunta seja, o que deve ser feito com sua irmã? Adela se assustou quando percebeu que Berengário estava pedindo sua opinião. Ela pensou sobre isso por vários momentos antes de trazer a parte mais importante da equação. O que acontece com Wolfgang? Em resposta a isso, Berengário tirou 2 cálices e derramou um pouco de vinho neles. Ele entregou um para sua esposa, enquanto tomava um gole do seu. Eu dei a Wolfgang uma suspensão de execução até que eu possa consultar seu irmão Adelbrand sobre sua punição. Normalmente, o homem e eu já teríamos falado, mas ele está atualmente atolado com assuntos na Iberia. Aparentemente, ele considera a vida de seu irmão menos importante do que sua atual campanha contra os rebeldes. Para citar a mensagem que recebi, deixe o bastardo apodrecer nas masmorras. Visitarei Kufstein quando tiver tempo para discutir uma solução mais permanente para seus crimes. Chocou Adela ao ouvir quão pouco Adelbrand se importava com sua própria carne e sangue, mas depois de tudo o que aconteceu durante a invasão bávara da Áustria anos atrás, seria difícil perdoar um homem. Ela suspirou pesadamente quando ouviu isso. Parecia que Adelbrand estava inclinado a concordar com a sugestão de execução de Berengário. Ao perceber que a irmã ficaria viúva com 4 filhos para alimentar, Adela sentiu pena da mulher. Ela não sabia exatamente o que Berengar havia feito com ela após o incidente e rapidamente perguntou sobre sua condição atual. E minha irmã? Berengário tomou outro gole de seu vinho antes de responder a pergunta com uma expressão estoica no rosto. Por enquanto, ela está sendo cuidada no antigo castelo, onde ela e seus filhos são livres para viver como quiserem.
Eu a informei que não serei um pai para seus filhos, e que se eu a visse no futuro, isso só aconteceria se você aceitasse tal resultado. Adela bateu no braço nervosamente por vários minutos. A verdade era que ela não queria que Berengário e Ava ficassem juntos, mas temia que se dissesse isso, então, Berengário presumiria que ela não havia superado seu ciúme anterior. Este capítulo carregado por Novelbim.com. Por sorte, Ava tinha pouco significado para Berengar, e ele não se importava se continuasse um caso com ela de qualquer maneira. Ao ver a ansiedade nos olhos de Adela, Berengário agarrou sua mão delicada e sorriu calorosamente enquanto lhe informava como se sentia sobre o assunto. Você pode ser honesto comigo. A verdade é que não me importo com sua irmã como me importo com você ou com os outros. Se um relacionamento se formasse entre nós, seria puramente sexual. Se você não deseja tal coisa, simplesmente diga, e eu informarei a mulher. Adela pensou no assunto por vários momentos. Uma coisa era manter Berengar e Ava separados de forma egoísta, mas o problema era que sua irmã estava uma bagunça completa sem o apoio de outra pessoa em quem confiar. Pensando mais sobre isso, era improvável que Ava se casasse novamente. Com todas as jovens mulheres casadas inundando o império de outros países, seria raro um homem se casar com uma mãe de 4 filhos como uma de suas 5 esposas e cuidar dos filhos dela como se fossem seus. Nem mesmo Berengário desejava fazer tal coisa. Quando Adela pensou em um destino tão horrível, ela sabia qual era a resposta em seu coração. Com um suspiro pesado, ela deu a Berengário sua opinião honesta sobre o assunto. Isso pode ser egoísta da minha parte dizer, mas eu quero que você continue seu relacionamento com Ava. Berengário quase engasgou com o vinho ao ouvir essa resposta. Ele tinha feito as contas de cabeça, e a probabilidade de Adela aceitar um caso com Ava era praticamente inexistente. Ou assim pensou. Antes que ele pudesse falar, Adela estava com uma expressão muito séria enquanto continuava sua declaração anterior. Você é o tio dos filhos dela, e eles precisam de uma figura paterna em suas vidas. A essa altura, é improvável que minha irmã se case novamente e, mesmo que ela faça tal coisa, o homem provavelmente não será de alta qualidade. Pelo bem dos filhos de Ava, quero que você esteja na vida dele e faça parte da vida de seu filho como tio. Você não precisa ser o pai deles, mas pode ser a figura paterna deles. Berengário ficou verdadeiramente chocado quando ouviu estas palavras escaparem da boca de Adela. Ela sempre foi do tipo ciumenta e lutou contra seu harém a cada passo do caminho. Agora ela estava dizendo que não só queria que ele continuasse dormindo com sua irmã, mas que fosse uma parte ativa de sua vida. Era demais para ele compreender. Ele tinha que ter certeza de que a mulher não estava trolando ele. Tem certeza de que é isso que você quer? Adela sorriu enquanto acenava com a cabeça. Ela estaria mentindo se dissesse que a ideia de Berengar e Ava estarem juntos não lhe causava nenhuma dor. No entanto, ela era bondosa o suficiente para saber que com a morte de Ulfangs, Ava precisaria de um homem adequado em sua vida, e ela não encontraria ninguém melhor do que Berengário. Quando Berengário viu a expressão séria no rosto bonito de sua esposa, ele só pôde zombar de descrença. Como ela havia dito que um relacionamento com sua irmã era aceitável, ele não o recuaria. Ele se inclinou sobre sua mesa e beijou a mulher na bochecha antes de provocá-la. Desde que você aceitou, não há como voltar atrás. Vou me divertir muito com Ava. Talvez você possa se juntar a nós. Em vez de corar de vergonha, Adela mordiscou a orelha do marido antes de zombar dele. Cuidado com o que você deseja. Você só pode conseguir. Berengário não pôde deixar de rir ao ouvir isso. Ele imediatamente expressou sua descrença enquanto olhava para a expressão coquete de Adela. Quem é você e o que fez com minha esposa? Foi nesse momento que Berengário já não se arrependeu de ter colocado Adela na formação de Lindy. Parece que alguns dos maneirismos daquela megera tinham passado para a garota. Tirania de Aço capítulo 712, fazendo as pazes a ideia de dormir com Adela e sua irmã mais velha ao mesmo tempo excitava Berengário mais do que deveria. Adela olhou para a barraca que ele estava armando e exibiu um sorriso sensual. A porta estava trancada atrás deles, e ninguém estaria se intrometendo em sua diversão a essa hora. Assim, ela se encarregou de abrir o zíper das calças de seu marido e olhar para sua poderosa serpente com luxúria em seus olhos de safira. A essa altura, Adela havia perdido seus rabos duplos característicos e ido com um penteado levemente ondulado que caía em cascata sobre o lado direito de seu rosto como um rio de ouro fluindo.
Ela não era a garotinha que Berengário conheceu nos dias que se seguiram à sua reencarnação. Embora ela fosse mais pequena e magra que suas outras esposas, seu corpo não era de forma alguma infantil. Berengar foi rápido em abrir o zíper do vestido azul bebê, revelando nada além de suas roupas íntimas pretas. A dela até se vestiu com uma roupa bem adulta, pois usava uma tanga de render transparente, com um sutiã combinando. Surpreendentemente, em vez de uma alça, sua calcinha usava um colar de pérolas negras, que se agarrava firmemente aos lábios inchados. Ao ver sua linda bucetinha, o homem só ficou mais ereto, o que fez a mulher reagir com choque. Fazia muito tempo desde que ela e seu marido tinham sido íntimos. Meu Deus, todos esses anos, e eu ainda não consigo acreditar no tamanho dessa coisa. Ela não hesitou depois de dizer essas palavras, e rapidamente baixou seus lindos lábios rosados sobre a glande, chupando com seriedade, como se houvesse uma guloseima saborosa no fundo de seu eixo. Berengário contemplou a bela jovem que acabara de completar 20 anos e mal podia acreditar em seus próprios olhos. Ele estava sentindo mais atração pela garota agora do que ele já havia sentido por ela antes em sua vida. Adela habilmente moveu a língua pelas laterais do eixo antes de inseri-lo profundamente em sua boca. Ao contrário de Lindy, ela não era uma rainha do boquete, e sempre sofreu para levar todo o seu comprimento goela abaixo, mas hoje ela planejava fazer exatamente isso. Se Berengário ia dormir com a irmã dela, então ela queria lembrá-lo porque ela mesma era sua esposa, e Eva era apenas uma amante. Quando a mulher sufocou o comprimento do marido o mais fundo que pôde, ela brincou com sua vagina úmida, inserindo um dedo profundamente em suas profundezas, antes de outro, e outro. Ela queria que o seu homem gozasse o mais rápido possível, para que ela pudesse saborear sua semente esmagadora. Este capítulo carregado por Novelbeam.com. Berengário grunhiu de prazer enquanto agarrava a nuca de sua esposa e forçava para baixo em seu eixo, mais fundo do que jamais tinha ido. Os olhos de Adela se arregalaram em choque quando ela percebeu que havia alcançado seu objetivo. Todo o comprimento do membro de seu marido foi empurrado em sua garganta, e ela estava lutando para não vomitar. Berengário soltou a cabeça da mulher ao perceber que ela estava prestes a vomitar e soltou a espada da bainha. Adela ofegou pesadamente enquanto se recuperava da intensa foda na garganta que acabara de receber enquanto usava uma mão para acariciar o pênis de seu marido. A delicada sensação das mãos leitosas da mulher empurrou Berengário até a borda enquanto ele agarrava seu lindo rosto e lançava sua semente sobre ele. Felizmente para Adela, sua boca já estava aberta e capturou boa parte da foto, onde ela bebeu seu conteúdo com um sorriso sedutor em seu lindo rosto. Ela não hesitou em envolver os lábios ao redor da glande e sugar o resto da semente de seu marido. Quando tudo foi dito e feito, ele ainda estava duro, e ela estava mais molhada do que nunca. Adela separou sua calcinha de contas para o lado e segurou a parte de trás da mesa enquanto balançava a bunda no ar, seduzindo Berengário para reivindicar seu prêmio. Ela usava uma expressão cheia de luxúria enquanto esticava seu cu, sinalizando para o homem atacar. Faça o buraco que você desejar. Embora ela dissesse isso, suas ações mostravam claramente que ela estava favorecendo a ideia de anal, e Berengário não hesitou. Ele agarrou ferozmente o cabelo dourado da mulher, e empurrou seu pênis profundamente dentro de seu rabo se contorcendo, fazendo-a gemer de prazer no momento em que foi inserido. Berengário empurrou seus quadris para frente e pressionou seu membro tão fundo quanto pôde entrar no traseiro da mulher. Ele levantou a mão livre no ar e deu um tapa em suas bochechas pequenas, mas tonificadas, deixando para trás uma marca de mão vermelha visível. Adela gemeu como uma cadela no cio enquanto seu marido continuava a empurrar dentro e fora de seu buraco apertado com o frenesi que pertencia a uma fera selvagem. Depois de alguns momentos de sexo intenso, Adela esguichou na cadeira do Kaiser, perdendo o controle das pernas no processo. Isso não impediu Berengário de interromper suas ações enquanto levantava a garota no ar, e a segurava em seus braços, enquanto continuava a enfiar seu pau nos confins do cu da mulher. Adela mal conseguia formar palavras, pois sua mente estava cheia de luxúria e apenas pronunciou a frase: "Não pare." Este capítulo carregado por Novelbeam.com. Apesar deste pedido de clemência, Berengário não cedeu e continuou a enfiar os quadris no traseiro da jovem como se fosse um pistão, até que finalmente não conseguiu mais se conter e lançou sua semente nas entranhas da mulher. Quando ele liberou seu eixo do cu de sua esposa, um fluxo de esperma fluiu para o chão enquanto ela se ajoelhava no chão primeiro,
recuperando-se mentalmente da fuga anal feroz que ela tinha acabado de receber. Vendo que ainda se apresentava um buraco que ainda não havia recebido sua semente, Berengário rapidamente se alinhou com a caverna úmida da mulher e mergulhou seu grande eixo nas profundezas de sua mulher com seu impulso inicial. Seus lábios inchados se separaram para o eixo grosso, enquanto seu buraco apertado espremia o intruso como um aperto. A dela não resistiu apenas agiu sem vida com a língua para fora da boca enquanto recebia o pênis do marido com um sorriso no rosto. Sua mente estava em branco, e seu rosto estava dominado pela luxúria. Berengar gozaria na buceta de Adela um total de 2 vezes antes de finalmente ficar satisfeito. Quanto à mulher em questão, ela praticamente desmaiou de prazer que recebeu. Foi só agora que Adela começou a entender, porque era uma boa ideia enfrentar a luxúria do marido com um parceiro ao seu lado. Seu estômago e útero estavam ambos cheios da semente do homem, e ela não sabia se poderia aceitar outra oferta. Felizmente para ela, Berengar se saciou e rapidamente se vestiu, deixando Adela confusa no chão em uma poça de seus próprios fluidos corporais. Ele sorriu enquanto olhava para a visão antes de sair da sala com algumas palavras de encorajamento. Eu te amo, querida, mas da próxima vez que você trouxer sua irmã, está claro que você não pode lidar comigo sozinha. Com isso dito, ele deixou sua esposa em uma poça de seu próprio esguicho e continuou com suas tarefas diárias. Adela se recuperava pouco depois e se vestia sozinha, antes de chamar as empregadas para limpar a bagunça que ela e o marido haviam feito. Fazia muito tempo desde que ela estava sozinha com seu marido, e embora ela não pudesse acompanhar sua pressão, ela estava feliz por finalmente ter tido algum tempo sozinha com o homem que ela amava. Embora Berengário estivesse certo, da próxima vez que ela se aproximasse do homem com o sexo em mente, provavelmente deveria ter outra pessoa para acompanhá-la. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles.